Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe. Hoje estou aqui com o Thiago mais uma vez. Boa noite. E estamos no nosso último episódio da primeira temporada do nosso Missão Bentes Podcast. Já estamos completando um aninho aí, quase. Com muita força, perseverança. Foco, força e fé. Foco, força e fé. Contando sempre com as orações de vocês, com as bênçãos de Deus para a missão estar sempre continuando aí, levando o melhor da nossa igreja, dos nossos testemunhos para cada um de vocês. Vamos aos recadinhos? Bora. Bora lá. Se inscrevam, siga, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e os outros também. Tem bastante história bacana para vocês assistirem e escutarem, que inclusive estamos no Spotify também. Você que anda muito de carro, que viaja e gosta de ouvir uma conversa bacana, uma conversa gostosa, leve, descontraída também ao mesmo tempo e evangelizadora. Escuta a gente no Spotify, que a gente tá lá com todos os episódios já. Lembrando que a gente tem a nossa lojinha online também, camiseta, banner, pôster, boné, caneca e futuramente muitos outros itens. Essa aqui é de lá, né? Inclusive. Não, essa aqui é. Essa não. Não? Mas poderá ser também. A gente pode pensar em algo parecido. E ajude a gente, vai deixar também a chave Pix, lembrando que aqui não é um projeto para fins lucrativos, e sim para manter a missão, para que a gente possa alcançar muitas pessoas. E hoje a gente está com um convidado muito especial, né? Que se não fosse ele, a gente não estaria aqui também hoje. Que abriu as portas pra gente e vai contar um pouquinho da história dele, né? De como ele começou a caminhada na igreja também e como ele chegou aonde ele tá hoje, podendo abrir as portas tanto pra gente quanto pra outros podcasts que alimenta cada dia mais as pessoas de conhecimento, de fé e de outros assuntos também. Isso aí, já adianto que pode ser o penúltimo, né? Não precisa ser o último, esse aqui. Porque aí não vale, comigo não vale, né? Não, tem que deixar uma pré-temporada com chave de ouro, E esse comigo não vale. Bom, isso aí, eu sou o Maicon Tropiano, tenho 44 anos, sou casado, pai de 5 filhos e tem uma caminhadinha aí dentro da Igreja Católica, passando por vários grupos, né? E vamos ver se a gente consegue entender isso até o final desse episódio. Se Deus quiser. Bom, Maicon, obrigado aí mais uma vez, né? O Maicon, a gente teve a graça de conhecer, eu tive a graça de conhecer através do irmão dele, alguns anos atrás. Acho que na época que ele estava começando esses projetos com o estúdio aqui. E com o passar do tempo que a gente foi conversando, a gente foi descobrindo algumas histórias, algumas coisas sobre ele. E a gente fica muito honrado de tê-lo como parceiro, tê-lo hoje como praticamente um amigo da família já, né? Nos vemos quase toda semana já. E tá aqui para fechar essa primeira temporada realmente com chave de ouro, de ter esse cara que tá com a gente aí faz um ano. Espero que por muitos outros anos ainda. E espero que não seja no último episódio da próxima temporada, né? Porque por mais que a gente se vê toda semana, nunca dava pra gravar, né? Precisou passar quase um ano pra conseguir gravar com ele. Mas é isso aí. Maicon, agora a gente joga a bola pro seu lado. A gente quer conhecer um pouco mais de você, da sua história, dentro da igreja. E vamos seguir na linha cronológica aí até chegar nessa maravilha que você montou aqui, que pra nós tem sido uma bênção, uma segunda casa pra gente. É isso aí. Bom, se você não estiver entendendo o que eles estão falando, eu sou daqui do Estúdios Atona, né? Então a gente construiu esse estúdio aqui para acolher projetos de podcast e de audiovisuais. Então por isso que ele tá falando, né? Que tá de casa, de não sei o quê, coisa e tal. Bom, é isso aí. Bom, eu sempre fui de família católica, né? Minha mãe não gosta que fala disso, mas eu falo. Para mim eu não vejo problema nenhum, né? Minha mãe foi freira por 12 anos, né? Quase chegou aos votos perpétuos definitivos. Quando ela saiu para cuidar da minha avó, que minha avó estava muito doente, ela era a filha mais nova e só ela podia cuidar. Ela passou praticamente 2 anos fora do convento. Aí ela resolveu pedir para sair, pedir licença, não, que eu preciso continuar cuidando da minha mãe.
né? Aí a minha avó faleceu e nesse meio tempo, quando minha mãe já não estava nem mais de hábito, para deixar bem claro, né? Tem gente perguntando, sua mãe conheceu seu pai de hábito? Claro que não. Não tem Senão como, meu pai nem iria olhar, né? E minha mãe conheceu meu pai e foi aí que deu origem à nossa família. Então, assim, meu pai nunca foi católico, nunca é muito longe, né? É muito tempo, mas durante toda a minha infância, meu pai nunca foi de ir na igreja, ele ia para acompanhar minha mãe. E minha mãe sempre firme lá, orando por ela, orando pelos filhos e levando a gente. Era na Catedral aqui de Ribeirão Preto, era na comunidade lá no Simeone, lá no Santa Maria Madalena. Até quando não tinha piso, era só pedrinha, os padres estavam tudo construindo lá, né? Então, a minha origem foi a partir disso, né? Minha mãe sempre católica. A gente teve umas passagens onde minha mãe, por conta do meu pai, a minha mãe, eu acho que ela deu uma relaxada, que eu tive um contato com um testemunho de Jeová que encheu tanto a cabeça dela para ir lá em casa para ensinar a Bíblia. Mal sabia ela que ela tinha anos de estudo dentro de convento, né? E ali tem algumas tretas e acabou não dando certo, né? Pronto, resolveu. Somos católicos definitivamente. De fato agora, Não tem tenho como. certeza. Mas a minha vida começou lá no Simeone, né? Como católico, foi lá nas comunidades eclesiais de base, quando existiam os barracões, tudo que a gente conhece de teologia da libertação hoje, eu participei lá atrás, lá no início. E assim, para mim aquilo era igreja católica, né? Tudo que eu via ali para mim era igreja católica. No fundo achava um pouco estranho, achava, porque um pouco do que eu via em TV de igreja católica, um pouco que eu vivia ali, falou, meu Deus do céu, a gente é muito pobre mesmo, isso aqui tá um regaço, né? E tudo que eu tô vivendo aqui, bom, ajudar os pobres. Eu já visitei comunidade de sem terra, já com o padre da época, acompanhei ele para levar alimentos. Então, assim, a minha origem foi nesse ponto. Ali na raiz da igreja mesmo, né? Na caridade, na solidariedade. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar, você abriu a boca. Eu acabei me perdendo um pouco. Você tem... É só um irmão ou vocês são em mais? Tem um irmão. Só vocês dois? Só nós dois. E pelo fato da sua mãe ter entrado no convento, ter sido freira, algum de vocês dois pensou em seguir esse caminho? De ser padre, levar uma vida religiosa, passou pela minha cabeça. Na minha, o meu irmão não. Meu irmão nunca passou isso na cabeça dele. Mas na minha, sim. Mas isso foi no período da renovação carismática, né? Que depois, seguindo ali dentro da comunidade, vieram os primeiros grupos de jovens. Né? Começou lá com o grupo de jovem PJ, que vinha em teologia da libertação também, comunidade eclesial de base. E, em paralelo, existia grupos de orações que estavam começando lá no início, que era lá com Luiz Paraguai, que era um dos primeiros da renovação carismática aqui de Ribeirão Preto, né? Então, assim, tinha influência da renovação carismática e tinha do PJ. Só que, assim, era muito mais legal renovação carismática do que aquelas musiquinhas do PJ chata pra dedéu, né? O violãozinho chato, ritmo chato, tudo a mesma coisa. Uhum. Aí, quando a gente teve contato com a renovação carismática, aí a coisa começou a mudar, né? A gente começou a ver outras coisas, a ver coisas novas e começou a se tornar mais interessante. Foi dentro do período da renovação carismática, eu acho, não sei se isso é a maioria, mas todos que eu tive contato sempre tiveram dúvidas quanto ao estado de vida que eu deveria levar. Sabe? Será que eu vou ser religioso? Será que que é para ser padre? O que Deus quer da minha vida? Será que é para eu casar? E isso já me passou pela minha cabeça, né? Inclusive, eu tive um acompanhamento psicológico de uma psicóloga de dentro de uma ordem, né? Mas assim, eu nunca fui a fundo. Ela, sinceramente, ela olhou assim pra mim e falou assim, Maicon, você sempre namorou, você nunca ficou solteiro, você acha mesmo que você vai ser padre? Você tá certa. Pronto, resolveu o problema. Foi só uma dúvida, passou rapidinho, igual o Cometa Hard, tá? Isso, exatamente. Mas o meu irmão não, eu sim, eu tive essa dúvida já. Cara, foi bem sincera, objetiva, né? Não tem como fugir muito disso. Você tá ocupando muito o meu tempo aqui. É o seguinte, chega. Tem mais gente pra atender, vai. Ai, que bacana. Eu já tô pensando, não sei se a sua mãe ainda tá
Tá viva? Tá viva ainda. Eu já tô pensando em 80 chamar anos. ela já pra vir conversar com a gente. Olha, vai dar conversa, hein? Essa história eu já fiquei muito interessado já. Nossa, não, e ela tem uma história dentro do convento que ela viveu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, bem pesada. E não é favorável ao convento, não. Vixe. E assim, era alguns anos pós-guerra, né? E tinha um convento que vinha as irmãs da Áustria, se eu não me engano. E elas eram muito rígidas. Não vou contar essa história, não. Deixa isso aí para um outro momento. Se ela quiser, eu já tô fazendo a gente. Se a senhora estiver assistindo esse episódio E quiser contar a história já fica também. o convite pra senhora estar aqui com a gente, que eu já fiquei muito curioso já. Mas fazendo um paralelo com esse breve assunto que você tocou, a Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo também sempre foi muito ela não criticou, né? Mas ela viveu uma vida dentro do convento muito difícil. Muito dura, Com as madres que passaram pela história dela, ela sempre foi muito cobrada, muito... Não sei que palavra certa usar, né? Mas não foi uma vida fácil. Forma, maltratada de uma certa forma, assim. É que é uma palavra muito forte também pra se usar, mas é isso mesmo. Mas eu imagino também que isso foi mudando com o tempo, né? Eu imagino que hoje, que eu não tenho contato com nenhuma irmã, não tenho proximidade com nenhuma irmã, uma religiosa que viva dentro de um convento hoje para falar um pouco mais. Mas eu imagino que hoje as coisas devem ser um pouco mais diferentes, mais leves, melhores de se viver, né? Mas é o contexto da época também. Sim. E assim, e ela nunca me contou tudo que aconteceu com ela dentro do convento. Foi depois de casado, com filho, que ela começou a abrir pouco o jogo. Do que ela passou dentro do convento. Né? Eu não tô falando mal de convento, não é isso não, né? Mas é a história dela, não tem nada a ver com o restante do mundo, Sim. com o restante das outras ordens, nada disso. E chegou a passar episódio até de preconceito, de racismo. Então, assim, pra mim foi pesado. Falei, caramba, mas você nunca me contou isso. Porque minha mãe é negra. Né? E lá, as austríacas são todas brancas. Sim. Cara, é você, transparente, entendeu? Entendeu? Então, ela me contou esses episódios. Mas, assim, e ela... Depois ela passou por outras casas. E essas outras casas foram diferentes. Então, para deixar bem claro que eu não estou falando que convento é racista, nem nada disso. A gente vai ouvir isso daqui, vai falar, poxa, o Mike tá falando mal de vai convento. Vai fazer um corte errado aí, vai? De Deus, não tem nada a ver. Os cabeçudos. E a história da minha mãe, deixa ela contar. Mas é isso aí. E você acha que a sua vida dentro da igreja foi mais fácil por ela ter tido já essa vivência dentro da igreja também? Ou ela, assim, deixava vocês mais livres para tomar suas decisões, o ritmo que vocês queriam estar, vocês se aprofundavam ou não, ou se vocês seguiriam essa religião ou não? Não, eu acho que foi fundamental. Como qualquer pai e mãe que é católico, isso tem que ser fundamental na vida dos filhos. E na minha vida, a presença dela fez total diferença. Até na catequese. Então, assim, tudo que eu estudava na catequese na igreja, ela foi a vida inteira fazendo catequese em casa. No dia a dia. Não é aquela coisa, vamos pegar o livro e vamos estudar catequese. Não, é todos os dias. Determinada situação, catequese. Aconteceu isso, aquilo, catequese. Sempre foi assim. Pra mim isso é normal. Normal. Né? Então ela me conta de como era antes, como era a vida religiosa, como era o catecismo, como era a igreja no período que ela viveu, né? E isso sempre me chamou muita atenção, toda essa parte histórica, né? Então sempre foi fundamental a presença da minha mãe. E depois, agora, mais tarde, do meu pai. Tanto que o meu pai hoje é mais chato que ela na questão do catolicismo. Meu pai se converteu. Sério? Converteu. Pai. Sim. Que bacana. Meu pai chegou e falou, não, se você for pra igreja, você pode... Alguma coisa assim. Eu lembro dela até falar isso. Eu lembro que ele fez uma imposição pra ela. Não vou lembrar exatamente qual foi a imposição. E ela foi. Foi pra igreja e voltou pra casa e ele tava lá recebendo ela de coração aberto. Acho que ele repensou um pouco e falou, não, ela... Acho que ela gosta tipo assim, aquela frase, ou é Deus ou é Deus ou sou eu, né? Alguma coisa assim. Ou é a igreja ou sou eu. Foi a igreja em primeiro lugar. Mas eu vivi muito tempo dentro da renovação carismática. Foram
que foi dos meus 14 anos, quando foi... Eu coloco um marco de renovação carismática na minha vida, porque eu tive a vivência de grupo de jovens, mas eu coloco um marco de renovação carismática depois de experiência de oração, que foi aos 14 anos de idade. Então, dos 14 até meus, sei lá, 36, 37 anos, eu estava sempre dentro da renovação carismática. O Ministério de Música, coordenação... Praticamente cresceu a sua vida da igreja, você cresceu dentro da renovação. Né? Isso. Cresceu junto, praticamente. Porque a renovação não é tão velha também, né? A renovação é bem recente, mas perto de alguns, né? Eu sou novinho, né? Mas foi um dos primeiros, um dos que estavam aqui logo no começo de quando chegou no Brasil, de quando chegou em Ribeirão, né? Segunda ou terceira geração, alguma coisa assim. Né? Então, eu vi ela crescendo, amadurecendo, né? Aquela formação de grupos, de formação mesmo, Ministério de Pregação, Ministério de Música, Ministério de Intercessão. Eu vi tudo isso se consolidando. E como que foi isso para você? Ver esse movimento chegando, não é chegando não, né? Mas esse movimento que tinha acabado de chegar, que, querendo ou não, abraçou muita coisa, muita gente. Não sei se eu posso falar que agradou, né? Porque agradar não é todo mundo que vai se agradar, mas que trouxe uma boa apresentação, né? Para principalmente para os jovens, né? Como que foi seguir esse caminho ali? Como que você foi se encontrando? A transição, né? Essa transição sua aí. Eu sempre pensei que a renovação ela tinha vindo, aparecido na vida da igreja para sanar algum tipo de problema. Esse sempre foi o meu pensamento, né? Poxa, eu não me via fazendo outra coisa dentro da igreja católica a não ser participando de um grupo de oração. Isso lá no início. Mas ao mesmo tempo que eu via tudo isso, que eu via a renovação carismática, e por conta da minha mãe sempre me estimular a estudar, ir atrás, buscar referências da igreja, né? Eu sempre estudei por conta, sempre busquei as coisas por conta. E eu via que existia a renovação carismática, e ao mesmo tempo, principalmente no final, nos últimos 10 anos dentro de renovação carismática, eu via outros movimentos dentro da igreja. Que movimentos? Nem sei se posso chamar de movimento, mas eu via uma outra realidade que eu não conhecia dentro da igreja. Eu conhecia a teologia da libertação, né? Depois, dentro da renovação carismática, estudando, eu fui entender que aquilo que eu vivia era a teologia da libertação, né? Aí eu fui entender todo aquele movimento, principalmente depois de 2012, que eu comecei a fazer teologia. Comecei a estudar teologia, por quê? Porque eu estava dentro da renovação carismática e eu fazia algumas pregações. Eu estava no Ministério de Música, querendo ou não, você dentro do Ministério de Música, você conduz um grupo, você faz pregações, conduz orações, né? E eu não queria cometer erros teológicos e assim por diante. Eu não queria cometer erros, né? Eu não queria levar as pessoas ao erro também. Falei, não, então eu preciso estudar e eu preciso mais a fundo do que eu tô aqui, indo por conta, sozinho. Eu vou fazer teologia. Eu fui fazer teologia lá em Batatais, no Centro Claritiano. E foi lá que eu comecei a falar assim, nossa, todo esse movimento que eu tô vendo aqui hoje, na verdade não foi lá. Foi através de lá que eu conheci o Padre Paulo Ricardo, não porque lá me citou o Padre Paulo Ricardo como referência, não foi isso. Foi porque eu fui buscar determinados assuntos que eu estava estudando dentro da teologia, eu fui buscar referência na internet, fui pesquisar, né, e caí no Padre Paulo Ricardo. Falei, caramba, gostei desse cara aí, desse carequinha aí, né? E ele falava umas coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, mas que para mim fazia total sentido. Sim. E depois eu conheci, através dele, eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Falei, poxa, esse velho tá falando a respeito de política, faz todo sentido. Foi aí que eu fui entender o que era a teologia da libertação, né? Falei, nossa, legal. Aí eu comecei a estudar e me aprofundar nisso. Foi aí que eu também tive contato com a política, né? Mais tarde, para quem não me conhece, eu saí 2 vezes candidato a vereador aqui em Ribeirão Preto, muito mais para me posicionar como um candidato cristão, um candidato católico, né? Com uma visão católica de fato, para ocupar esse espaço. E
E nesse tempo, estudando tudo isso, eu fui vendo que algumas coisas, por exemplo, uma referência que tem gente que isso é polêmica para muita gente, é música de renovação carismática dentro de missa. Eu fui entender em um determinado momento estudando que existem músicas litúrgicas e músicas não litúrgicas não podem ser tocadas dentro de missa. Eu falei, caramba, eu nunca tô o tempo todo cantando música, até a Rosa de Saron dentro de missa. E agora tá me falando aqui, a igreja tá me ensinando que isso é errado. Peraí, eu preciso entender mais isso daqui. Sabe quando você fica desconfortável? Né? Aí foi que eu... Tô querendo fazer o certo, mas não tô acertando. Exatamente. É isso mesmo. E aí eu quis levar o meu grupo, o Ministério de Música que estava comigo, a estudar a mesma coisa. Poxa, nós somos músicos, né? A gente tá aqui dentro de uma missa, né? Vamos fazer o certo? Nossa, acabou o mundo. Como assim fazer o certo? A gente não tá fazendo certo? A gente ensaia tanto pra tocar a música? Não é isso. Não tô falando de ensaio. Tô falando de acertar a música. Acertar a nota, de não desafinar. Não é isso. De acertar o tempo. Tô falando de acertar a música adequada pra dentro da missa. Só que assim, sinceramente, hoje, olhando lá atrás, isso é impossível de acontecer. A não ser que aconteça por uma graça de Deus, que o Ministério de Música vai estudar realmente de fato o que a igreja sempre pediu para se executar a música dentro da missa. Isso você transforma em um ministério de música com bateria, música, violão, guitarra, em um canto gregoriano. Então, por isso que eu falo, praticamente isso hoje, com a realidade do Ministério de Música, da renovação carismática, conseguir executar uma boa música católica, da maneira que a igreja pede, que a liturgia pede, é muito difícil, porque tem muito tempo de estudo para você cantar aquele negócio. E não é um negócio simples de se fazer. Só voz. No máximo, um órgão, um teclado. Sim. Né? Então, esse foi um pouquinho da minha transição dentro da renovação carismática. Né? Aí, não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Não, já até falou algumas coisas mais interessantes aí. Mas esse ponto Agora eu vou tocar um pouco nesse assunto que você falou da música. É uma realidade muito forte, acho que dentro da igreja, há alguns tempos já, né? Porque... Não sei com quem que eu falei há um tempo atrás. Eu falei, gente, não é por nada não é querendo falar mal nem nada, mas antigamente, chutar aí uns 15 anos atrás, pelo menos, as músicas litúrgicas eram muito ruins. Eram muito difíceis de aguentar. Quais músicas? As que se diziam litúrgicas mesmo, né? Que vinha o povo canta? Louvemos 1900 não sei das quantas. Então, tipo assim... e eu acho que hoje, com essa nova geração que tá vindo... realmente, eu também sou a favor disso, de que não é toda música que dá pra tocar em missa. Infelizmente, tem paróquias que não seguem isso. Eu acho que isso vai muito até pelo padre que tá ali, de impor algum tipo de restrição e tudo mais. Mas com essa nova geração que tá vindo aí, de ministérios, de bandas, padres e cantanos aí, estão trazendo um leque de opções que eles estão compondo já com a intenção de ser litúrgica, para você realmente tocar na missa aquelas músicas que não vai ser aquele canto gregoriano que você falou, mas também não vai ser aquela música carismática demais para um momento, né? Então eu acho eu acho que você até passou, né, por essa transição de estilo musical aí, você que também participou. Cantei até em banda de axé, cara. Oxe. Mas é um axé católico? Axé católico, Eu cantei no primeiro manifesto que teve. Putz! Já faz tempo, hein? Porque só do manifesta não existir já vai acho que uns quase 10 anos que não tem mais manifesta. Foi em frente à igreja. Eu lembro A gente já chegou a tocar também um dia, uma noite lá. Ministramos um momento. Mas se você pegar o pé da letra, o que a igreja pede, o que ela ensina, como deve ser, nenhuma dessas músicas se encaixam. Aí que tá o negócio. Então, mas aí não vem aquela questão do que não sei se é desse jeito que deve se falar mesmo, mas de que a igreja também foi se adequando para aproximar a igreja
da sua assembleia ali. Você tá falando de enculturação. Não só isso, mas, por exemplo, você imagina... Atrair pessoas, Você né? imagina que... Você acha que hoje, se a gente tivesse mantido os cantos em latim, os cantos gregorianos, aquele estilo de música de 50, 60 anos atrás até hoje, acho que o público ficaria na igreja? Mas o público tá na igreja? Eu acho que não da forma que eu gostaria, mas que através dessas músicas eu acho que tem atraído pelo menos alguns. Porque assim, existe uma história milenar, tanto da liturgia, a música é a liturgia, né? Não tem como separar. Sim. Existe uma história milenar de evolução em cima dessa música, aonde se leva a perfeição da conexão da nossa alma ali com a missa, com o sacrifício. Então, isso não foi imposto à toa, esse ponto. É que assim, o que a gente conhece hoje, é totalmente diferente do que tinha 60 anos atrás. Sim. Então, praticamente, a gente não conhece a igreja de 60 anos para trás. Praticamente não conhece. Então, hoje para nós aqui, falando sobre isso, parece ser muito óbvio falar, não, a gente tem que se adequar aos tempos. Mas a gente não pode esquecer que existe uma história de 2000 anos. Sim. Que não mudou. Será que Sim. então, se a gente for pensar nesse sentido, será que a igreja esteve errada há 2000 anos? E há 2000 anos o povo nunca mudou, os tempos nunca mudaram, as culturas nunca se mudaram, não teve mudança? E será que em todo esse tempo, essa liturgia, essa música, não foi que foi dando sustentação para a salvação das almas? E moldando o povo para que não se perdesse? Alguma dessas perguntas que a gente tem que fazer. Entendeu? Não, eu entendo. O problema é que a gente vai ficar debatendo aqui. Não, mas é isso. Então, essa conversa. Eu tenho até um pouco de receio de falar, às vezes, algumas coisas, para não começar a ser... não protestar demais a igreja, né? Porque, assim, é aquilo que a gente fala, a gente acredita na igreja da forma que ela é, na história dela e tudo mais. Realmente, ela foi criada 2000 anos atrás e, de alguma forma, ela chegou até hoje. Mas, a partir do momento que por exemplo, o João Paulo II cria o Concílio Vaticano II, ele abre a igreja para o povo. E isso não dá abertura para... na verdade, isso veio... Pra gente, né, não querer impor que a igreja mude, né? É a mesma coisa de eu chegar e falar que agora, a partir de agora, a igreja vai aceitar casamento homossexual, vai ser a favor do aborto, não, isso aí eu tenho convicta certeza de que isso nunca vai ser colocado dentro da igreja. Eu tenho, na minha percepção... Hoje, na nossa geração. Pode ser, né? Mas eu acho que se há 2000 anos isso não mudou, a não ser que, me desculpa, mas a não ser que entre um papa muito louco lá e queira impor isso. Porque a gente já teve, você pegar a história da igreja, já teve papas muito loucos aí, realmente. Né? Mas, por exemplo, na questão da bênção do casais do mesmo sexo, isso aconteceu. Tem gente que cria um malabarismo pra explicar isso daí, que, pelo amor de Deus, né? Uma elasticidade pra explicar o negócio, que, pelo amor de Deus, uma coisa eu abençoava, o padre abençoar você e abençoar, vamos supor que vocês não são irmãos, vocês são um casal que homossexual. A bênção não se nega a ninguém. A bênção pra você e a bênção pra você. Agora, outra coisa, eu abençoar... Os dois como um só. Exatamente. Aí pronto, entendeu? Como que chama, Jesus? É dar o... Ai, caramba, como que chama? Que a gente recebe? O que, no casamento? Não sei, vocês dois que são casados, vocês se viram. Não, tipo, como que chama? A gente recebe o batismo, a crisma... Sacramento? Sacramento, isso, sacramento. Uma coisa é você dar a bênção, outra coisa é você dar o sacramento. Mas mesmo assim, eu não posso dar a bênção para o casal. Sim, você não pode abençoar eles como um casal, mas você pode dar a bênção para a pessoa. Para a pessoa. Sim, é isso que eu penso. Eu posso dar. Agora você não vai fazer uma celebração de casamento e o padre vai estender a mão, porque lá... Mas, logo depois disso, já tiveram padres que deram a bênção para casais. E aí?
Então esse padre não prestou atenção no que, o Vaticano tá passando. Se a gente for pegar o Concílio Vaticano II, muito padre não entendeu o que o Concílio Vaticano II disse. Muito padre faz o que quer, porque o Concílio Vaticano II deu abertura para isso. Não que o Concílio Vaticano II tenha dado isso de fato. Então, mas eu acho que realmente pode ter sido não, deve ter tido e tem, acho que talvez até hoje. Eu acho que hoje não com tanta frequência, porque hoje tem muito mais formas de adquirir informações sobre isso. Mas na época eu até assisti um filme esses dias do Papa João 23, que foi o antecessor, né, do João Paulo II. O João 23, depois teve o Paulo VI, e aí foi o João Paulo, né? E ele criou na época também, eu não sei se foi um concílio, mas teve alguma coisa que ele criou também, e ele foi muito criticado na época por causa disso. E depois veio o João Paulo II com o Concílio Vaticano. Na verdade veio antes o concílio, né? O quê? O Concílio Vaticano II não veio com o João Paulo. Não foi João Paulo? Não. Não? Não, eu não vou recordar o nome dos padres, o Paulo VI, se não me engano. Começou com um papa e finalizou com outro. Ah, então finalizou com ele, então. Não, ele já existiu o Concílio João Paulo II não teve um momento que ele fez? Não foi o Vaticano? Não, ele, se eu não me engano, ele foi um dos padres que participaram do concílio. Ah, tá. Um dos Pode ser, então, eu tô dos bispos cardeais, isso. Pode ser, então. Mas assim, realmente, eu entendo que ali naquele momento, tanto é que foi a partir daquele momento que começou a ter algumas músicas mais carismáticas dentro da igreja. Foi o momento que o padre parou de sentar de costa para a assembleia e começou a sentar de frente. Foi, né? Então, assim, começou a ter algumas modulações, até em questão da cultura de cada lugar. Mas, por exemplo, é um equívoco. Por exemplo, todo mundo tem esse consenso. O padre deixou de dar as costas para o povo e começou a dar as costas e deu as costas para quem? Para Deus. Então, porque o foco não é o público, não é o povo. O foco é Deus. Sim. Então o padre não dava as costas pro povo. Então, ele estava de frente para Deus. De frente para Deus, é. Aquela cruz que eles entram, certo, tá virada pro padre, não pra nós. Isso. E muita gente vira pra nós. Hoje a cruz vai pra frente. E tem muito padre que coloca no altar também, né? O crucifixo virado pra ele. Isso. Então, mas isso aí não são... Desculpa, mas não e um erro também, picuinha. E o erro também pra dar mais problema na igreja. Picuinha, cara. Eu acho que não. Porque são pontos fundamentais da fé católica. Se você pegar todos os críticos do Concílio Vaticano II, que hoje são chamados tradicionalistas, principalmente, e você analisar verdadeiramente o argumento deles, sem ficar fazendo chacota, sem ficar falando que eles são heréticos, que eles são cismáticos, nada disso. Se for sincero e honesto, você vai ver que faz muito sentido. Por exemplo, alguns bispos alertaram, principalmente, que agora está em alta, todo mundo está falando, do Dom Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre, que foi o fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ele foi um dos que alertou de que depois que passasse toda essa reforma, devido ao Concílio Vaticano II, porque assim, o Concílio Vaticano II não definiu nenhum dogma, nada. Foi muito mais questão disciplinar e uma coisinha ou outra, diferente dos outros. Mas o que eles alertaram? Que o espírito do concílio, que era o que não está escrito no concílio, é que ia devastar, de certa maneira, a igreja, que ia virar de cabeça para baixo. Ele alertou sobre isso, né? Então, se você analisar esses argumentos e olhar toda a história da igreja, você entender o que era antes e o que é hoje, você vai ver que faz algum sentido. Em primeiro momento, você não pode nem aceitar. Você pode trazer novas críticas, novas objeções, mas seria válido que todo católico olhasse isso sem falar, nossa, lá vem esses caras cheirando naftalina, mofo, entendeu? E analisar com verdade, com honestidade, você vai ver que faz sentido. Ao invés de tomar partido, não tome partido. Analise. Eu não acho ruim, não. Eu acho que eu até acho bem interessante esses tipos de conversa. Porque, assim, eu tenho muitas dúvidas, não vou falar críticas, mas dúvidas. Não, e críticas também, porque coisas, de coisas que eu fui conhecendo com o meu caminhar e tudo mais.
O que eu não acho legal é quando vem uns cara desse e já parte pra ignorância, né? Tipo, eles querem defender o lado deles, mas sendo ignorante com o meu lado, né? Eu acho que quando tem uma conversa realmente bacana, que nem você falou, você vai parar e vai ouvir. Depois você para e me ouve. Sim. E a gente vai trocando essa ideia, né? Não, né, que nem você falou, não é vou acreditar no cara em 5 minutos. Não, Exato. mas é realmente ver o lado dele. Realmente, eu acho que muita coisa foi mudada de forma errada, mas tem muita coisa que eu sou a favor também. Talvez também ter crescido um pouco dentro da renovação, né? Sim, sim. De ser um pouco mais carismático. E hoje eu não consigo ver, às vezes, algumas coisas dentro da igreja sem o lado carismático, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu vou para São Paulo, eu adoro ir no Mosteiro de São Bento, porque lá é uma missa super tradicionalista. Os caras têm canto gregoriano, leituras em latim, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho lindo. Mas não é tridentina ainda. Não sei, não. Acho que tridentina não. O padre ainda tá de... Não, fica de frente. Tá. Mas eu nunca fui numa missa tridentina. Não sei nem onde tem isso. Tem que ir. E assim, eu acho lindo. Mas é uma coisa que eu acho que eu não teria no meu dia a dia. Uma vez ou outra, eu acho muito bacana ir lá. Tive a experiência de ir numa missa em Portugal, né? Então, assim, é outra cultura, é outro tipo. Mas lógico que o foco é sempre o mesmo, né? Sim. Eu fiz em 2022, eu já conhecia a Missa Tridentina, eu já sabia de um grupo... Eu não gosto de usar esses termos, os tradicionalistas, os conservadores, os progressistas, os carismáticos. Mas às vezes a gente tem que usar para saber do que a gente está falando. Tá falando, sim. Né? Eu conheci esse grupo por questão de estudos, né? Eu sabia da existência desse grupo, mas eu estava na minha, ali estudando, lendo documentos da igreja, documentos de santos e assim por diante. E eu sabia desse grupo, já tinha visitado uma vez esse grupo numa missa que tinha. Aí um rapaz, ele mandou uma mensagem através de um amigo, ele falou assim, falou pra esse cara, falou assim, ó, fala pro Maicon, ele não conversava comigo, esse cara, ele só me acompanhava em rede social. Fala pro Maicon que o catolicismo que ele tá buscando, ele só vai encontrar em tal lugar, que era na fraternidade. Falei, meu Deus, esse cara tá mandando uma mensagem dessa, quem que é esse cara pra falar isso pra mim? E não sei o quê. Falei, tá bom, vai. E comecei a participar, isso foi no início de 2022. Uma vez ou outra eu ia e tal. Mas aí o que eu decidi fazer, de fato? Eu decidi experimentar a tal da tradição, que todo mundo fala, que uns falam que é coisa de herege, outros falam que é coisa de cismático, outra que é coisa de sede vacantista, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você conhece esse termo, sede vacantista, né? Uhum. É um grupo que fala que a sé de Pedro tá vacante, que não tem papo. Não tem papo. Né? Que o papo que tá lá é um impostor e assim por diante. Coisa que a fraternidade não fala, e nunca disse e nunca ensinou. Falei, eu vou experimentar isso. Eu quero saber o que esses caras tanto falam de tradição, que tem de diferente de tudo que eu vi. Só que assim, por que eu decidi isso? Porque o que eu estava vivendo, perto de tudo que eu já tinha adquirido de leitura, eu tava vendo que existia uma coisa muito errada dentro da comunidade que eu tava. Eu não quero nem falar a comunidade, porque assim, eu amo muito o padre que tava lá, eu amo até hoje. Inclusive todos os padres que eu passei, né? São padres que eu amo eles, rezo por eles. Só que a gente via, por exemplo, a Deise, minha esposa, ela é catecista. Foi catecista. E ela... Cara, a gente tinha um livrinho verde, que eu nem lembro o nome daquela porcaria daquele livro, que é pura teologia da libertação, que não ensinava nada da igreja, que mandava a molecada abraçar a árvore no meio da praça, sentar no chão, fazer um círculo. Pelo amor de Deus, bicho. Então eu tava... Cara, aí que começou a me doer. Falei, não, eu sou adulto, eu consigo ver algumas coisas e separar, eu buscar. Mas eu estou colocando os meus filhos nessa formação. Além da minha esposa ser catequista e ela ver que existia alguma coisa errada, ela fala assim, não vou ensinar isso aqui. Não dá pra ensinar isso aqui que tá passando aqui, né? Aqui que eu instruí ela, falei assim,
Pega o que realmente tem que ser ensinado dentro do catecismo, ensine para as crianças, faça um relatório e apresente para o padre. Ó, aqui nesse livro está falando para falar isso, aquilo. Eu não vou falar sobre isso por causa disso, aquilo. Então eu segui nessa linha segundo a Igreja Católica. Só que isso aí gera um ruído, gera um bafafá perto de coordenadores de catequese gigantesca. Aí o que eu pensei? Bom, ó, o cara me mandou essa mensagem, me provocando. Os meus filhos indo pra catequese, sentando debaixo de árvore, acendendo vela, abraçando árvore e lambendo samambaia. Né? Chico Xavier substituiu São Francisco de Assis. Cabala. Cara, pelo amor de Deus, não é igreja católica, eu tava pensando. Eu não quero isso pros meus filhos. Eu vou experimentar a tal da tradição. E fui. Cara, até hoje, tudo que eu... Porque assim, experimentar é você viver a comunidade. Sim. Não é simplesmente você ir uma vez ou outra. Tudo de catequese pra adulto, catequese pra criança... Tudo, todas as formações puramente católicas. Puramente católicas. Nada de invenção, nada de novo. A igreja ensina isso, então é assim, assim, assado. A tradição sempre ensinou assim, assim, assado. É isso que a igreja ensina. Documento da igreja, magistério da igreja. Só isso. Cara, é isso que eu preciso. Eu não quero um catequista falando que a cabala... Sei lá o que a cabala também ensina. A cabala para os meus filhos. Que Chico Xavier não sabe diferenciar Chico Xavier de São Francisco de Assis. Não dá. Né? Então, assim, todo o alimento que eu estou recebendo hoje, da tradição que todo mundo fala, que para mim é puro catolicismo, para mim faz total sentido e está fazendo um bem imenso para minha alma. Inclusive para os meus filhos. Quantas vezes os meus filhos hoje chega para mim sobre determinada coisa da igreja, que eu tô lá conversando com a Deise, alguma coisa assim, eu falo, não, mas não é isso aí não. E eles implementam, colocam coisas dentro do que eu estou conversando. Falei, não, porque a igreja ensina assim, assim, assado. Que a igreja não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, caramba, meus filhos tá nesse nível falando essas coisas pra mim, né? Então, isso me preocupa, né? Porque eu vejo qual que é a defasagem que eu tenho de catequese, né? Mas me deixa tranquilo porque eles estão tendo uma boa formação. Então, assim, se você for falar, Michael, tá, então quer dizer que você não... eu não estou excluindo a renovação carismática, não estou excluindo as comunidades que existem hoje, a maneira que tá. Não é isso, não estou querendo dizer isso. Estou falando da minha experiência, do que eu decidi viver e do que eu estou recebendo, né? Do alimento que eu estou recebendo e o quanto isso está fazendo bem para minha família, entendeu? Entendi. Formou tão bem que um quer chegar no topo, né? Fiquei sabendo. Eu quero ser papa. Poxa vida. Que isso? Que benção. Quem dera ser um padre dentro da minha família. Né? A gente reza para que seja feita a vontade de Deus. Sim, claro. A gente brinca com ele, fala desse negócio de ser papa, não sei o quê, né? Mas não pode também ficar pilhando a criança em cima disso, porque senão ela tem que deixar ela decidir. Daí a vocação dela é outra. E aí? Aí se decepciona depois. Uma história que eu acho muito bacana, pensando nesse sentido que você falou. Você já ouviu a história do Padre Christian? Que ele fala que a mãe dele recebeu a bênção, tudo lá do nascimento dele, e ela teve uma visualização de que ele seria padre. Quando ele nem tinha nascido ainda. E aí ela foi confessar isso com o padre dela na época, e o padre falou, em nenhum momento você vai falar isso pra ele. Na vida dele, você não vai falar. Ela falou, mas por quê? Porque senão ele pode, às vezes, seguir a vocação que você quer pra ele, e não a vocação dele. Aí ele falou que ela só foi contar depois, quando ele já tinha quase 10 anos de padre, que ela foi falar essa história pra ele. Ah, que legal. Então, tipo assim... Pra não ter porque ela pra ela não influenciar a decisão dele. É realmente isso, assim, é lindo, é legal, é empolgador ver o filho falando... Nossa, uma profecia, poxa. Mas a gente também não pode querer, que nem você falou, pilhar demais, incentivar demais, porque vai que ele tá, às vezes, gostando que você tá empolgando e acabar seguindo uma vontade mais sua do que dele, né? Até porque hoje ele tem quantos anos? Eu não sei a idade. Não... você fala meu filho? Meu filho tá com 10. Então, 10 anos. Ele tá começando a ter consciência das coisas agora, né? Daqui 5, 10 anos... Pode mudar a ideia. Mudou muito, né, a cabeça dele, né? Com certeza. Mas se for da vontade de Deus... Sim. Cara, é importante falar também, para deixar claro, que esses debates de internet que agora tá tendo, de tradicionalistas, por exemplo, o padre José Eduardo, que parece ser o maior
como que eu posso classificar isso? O primeiro combatente da internet dos tradicionalistas, por exemplo, teve um último podcast que ele foi lá no barco, né? Inclusive, eu mandei uma mensagem, se não me engano, qual que é o nome do host lá? Não sei o nome. Eu não sei o nome dele, do host. Mandei eu conheço o podcast, mas não lembro o nome do pessoal. Saiu lá, no podcast, saiu um corte dizendo que o padre José Eduardo falando que 50% dos padres da fraternidade abandonaram a vida clerical, não são mais padres. Alguns se tornaram satanistas, outros se tornaram ateus, outros se tornaram militantes LGBT. Cara, isso é um absurdo falar um número desse. E não coopera nada pro debate. A fraternidade até 2025 tinha 733 padres. Não é um negócio gigantesco, mas padre pra dedéu, né? Se 50% desses padres, hoje está com 800, né? Deve estar beirando 800. Se 50% desses padres saíram, poxa, mais 700 padres para fora e viraram satanistas, viraram ateus, então que desgraça de seminário é esse da fraternidade, né? Que é uma coisa absurda. Sim. Né? Só que ele se baseia em um padre. De fato, um padre saiu e se tornou... inclusive, ele dá referência, fala o nome desse projeto que como uma coisa assim, eu sou o Projeto Judas, alguma coisa assim em inglês, né? E ele fala desse padre para colocar 50% dos padres que abandonaram, sendo que foi um padre que saiu da fraternidade e se tornou esse cara que hoje fala mal da fraternidade, fala mal da igreja, não sei o quê, entendeu? Não tem nada a ver, não são 50 padres. Se a gente fosse colocar isso, fazer comparação de padres que abandonam, por exemplo, em 40 anos nesses últimos 40 anos, quase 70 mil padres abandonaram a igreja católica. 70 mil padres. Ou seja, abandono de estado de vida existe em qualquer lugar, né? Agora, para eu detonar a fraternidade, para eu falar que ela não presta, que não vale nada, que são heréticos, vou falar que 50%, vou mentir nos números, para mim isso é um absurdo, ele não tá cooperando nada com o debate. Tá só piorando. Só piorando. Aí as pessoas vão fazer o quê? Vão lá conferir. Deixa eu ver essa história de 50% dos padres que abandonaram. E vai ver que não tem nada a ver. Fala, poxa, e aí, padre? Você não tá ajudando, né? Você quer cooperar com o debate? Tudo bem, vamos trazer números reais. Números reais. Em cima disso. E trazer o problema real em cima dessa questão também. Porque hoje, se você fala muito em tradição, tem a fraternidade como frente de tudo isso. Né? Diferenciar. A fraternidade não tem nada a ver com sede vacantismo. Tô falando de fraternidade porque agora, né, 1º de julho, vai ter a sagração dos novos bispos. Então isso daí é o que tá pegando fogo na internet hoje. Todo mundo tá falando sobre isso daí. Porque não tem mandato apostólico, né? Então, em vez de pegar por que esses caras estão fazendo isso, é pura rebeldia? Os caras querem romper com a igreja católica? De fato, será que é isso? Não é, ninguém tá debatendo isso. Ninguém tá debatendo de fato, o que tá lá na linha, lá embaixo escrito. Por quê? Né? Porque se isso for entrar em debate, muitos católicos vão olhar e falar, não, realmente, isso aqui que eles estão falando aqui tem que ser debatido. Então tem que ser olhado isso com mais verdade, com mais honestidade e fugir porque assim, existe louquinho tradicionalista, existe o louquinho da renovação carismática, existe o louquinho lá progressista da teologia da libertação. Não pode se basear nesses caras. Tem que se basear no objeto do debate de fato. Então tem que ir em fonte primária para ouvir isso. E não ficar ouvindo números exorbitantes. Não dá pra... que fala, né? Ser radical demais é problema, né? Problema. Qualquer situação. Qualquer lado. Qualquer lado, Então, realmente é isso aí que você tá comentando. Mas eu vejo que hoje, até, tanto é que, não sei quem que eu vi, que... foi num podcast também com um padre, que aí perguntaram do Papa Leão, né? Porque sempre falaram, né? Os últimos papas, o Bento pegou ali o começo da internet, do negócio. O Papa Francisco estava toda hora na mídia também, né? E aí perguntaram por que o Papa Leão não tá.
Aí o padre tava assim, mas quem disse que ele não tá? Falou, ele não tá nas mídias que você quer. Porque nas deles ele tá ativo direto. Falou, o problema é que o Papa Leão não fala o que a mídia quer escutar, Verdade. né? Ele fala a igreja tradicional de 2000 anos atrás. Eu acho que desses últimos 4, 5 papas que nós tivemos, esse é o que tá mais, não vou falar mais fiel, mas é um que tá com a rédea mais curta quanto a essas mudanças, né? E outra coisa, será que o Papa tem que estar ativo assim na rede também? Em alguma tem medida, que se assim, mostrar tem que tanto, tá. né? Mas será que ele tem que estar lá toda hora? Tem que se mostrar demais. Sendo manchete? Entendeu? É essas questões, né? Mas, vamos voltar, Michael, acabou nosso tempo, mas eu não sei se eu corto ou se porque eu tô com o dono do estúdio eu continuo a conversa. Pode perguntar, pode falar. Você libera mais um pouquinho pra Libera gente. mais uns minutinhos. Não, mas voltando um pouquinho agora pra sua história, achei muito bacana. Depois a gente pode até marcar um dia só pra debater alguns assuntos aí. Que deu quase 1 hora já e mal falando de você. E como que foi... Agora voltando um pouco pra você, né? Você viveu isso tudo. Como que essa sua vida, né? Depois desses desafios, tudo, você enxerga a questão da sua construção de família? O quão isso te ajudou ou influenciou de alguma forma? Até hoje, né? Você comentou dos seus filhos, das conversas que a gente tem aí nos bastidores. Hoje eles estudam numa escola que, ao meu ver, é uma escola muito tradicionalista católica, né? Eles são muito, não vou falar rigoroso, mas levam muito a sério a tradição, a igreja e tudo mais. Coisa que é muito difícil ver hoje, né? Nos dias de hoje. Dentro das escolas que a gente, entre aspas, né, se diz católica, né? Como que isso tudo tem... essa sua caminhada influenciou nessa construção dessa família, influenciou nessa decisão de colocar seus filhos numa escola dessas, e como isso tem agido, né, nesse seu dia a dia. Ó, a questão de educação, que nem eu falei antes, sempre foi muito caro para mim, né? Poxa, o que eu vou dar para os meus filhos? Porque o que eles consumirem hoje, o que eles aprenderem hoje, eles vão ser o que são mais tarde, né? Vão ser os homens do futuro. Por isso, a gente até decidiu fazer homeschooling, educar eles em casa, lá no início, né? Mas voltando um pouquinho, sobre composição de família. Eu sempre entendi não, né? Eu sempre busquei saber o que a igreja fala sobre isso, sobre a questão de filhos. Mas só que assim, existe um ruído tão gigante nessa questão, porque um lado fala que você tem que ter famílias numerosas. Tá, ok, mas até que ponto? Né? O outro fala, não, você tem que segurar. Não pode passar de 2 filhos. Inclusive, padres ensinam isso. Né? Não passe de 2 filhos, porque o mundo, do jeito que está hoje, e vem todo aquele discurso. Né? Então, para mim, isso foi até difícil. Eu acho que eu nem nunca abri isso publicamente. Tanto que, assim, depois que eu casei, eu tive um filho, né? A gente perdeu ele no parto. No parto não, a gente perdeu durante a gravidez. Estava com 7 meses. Depois veio o Heitor, que hoje está com 11 anos. Logo em seguida veio o Estevam, né? Menos de 1 ano, que tá com 10. E depois veio a Maria com 8, né? Com 9. E veio assim, um em seguida do outro. Aí pronto, aí você vira piada. Pô, o Michael não tem TV em casa, né? Isso, só que assim, essa piada, se for dentro do trabalho, tá valendo, tá tudo certo. O problema é quando é da igreja. No meio de católico. Não deveria ter, onde não deveria ter, né? Aí, inclusive, o padre vai no meio da missa e fala, gente, vamos fazer uma rifa aqui pra comprar uma TV pro Michael, porque a dele está grávida, não sei qual que é o número de gravidez. Poxa, entendeu? Então, por que eu tô contando isso? É para mostrar como que é essa coisa dentro da igreja. Não existe um ensinamento claro, né? Mas o que eu entendo hoje? Que nós temos que estar abertos à vida, né? Mas também temos que ter responsabilidade
em cima disso. Não adianta eu estar aberto à vida, eu ter, sei lá, 8 filhos, não consegui 8, cuidar 9, de nenhum. 10 filhos, né? E Não dá o básico pra nenhum deles. então, assim, e tem que ter esse equilíbrio, Sim. tá? E tem gente que acha que não, os tradicionalistas é igual o coelho, filho. Chegou o filho, tá valendo, vambora, pro próximo. Não é assim, né? Nem no meio dos tradicionalistas é assim. É que se Deus mandou, ele vai cuidar. Exatamente. A gente até acredita, né, na providência divina, mas vamos lá, calma, né? Não é bem assim. Então, eu acredito nisso, na abertura da vida com responsabilidade, sempre com acompanhamento de um sacerdote, para qualquer tipo de dúvida, um bom sacerdote. Então, essa foi minha vida. Eu preciso de um padre para me orientar sobre isso, um bom padre. Então, eu confio nesse padre. Padre, eu tô com esse dilema moral, né? O que a igreja ensina sobre isso? E confiar no padre, né? Então, é nesse sentido. Depois, educação. Cara, eu não vou colocar meu filho num colégio qualquer, por aí. Porque, por exemplo, eu sou casado com a Daisy, ela já tinha um filho de um outro relacionamento que ela tinha. Eu não era casado na igreja nem nada. O Sócrates, conheci ele com 3 anos. Hoje ele tá com 24 anos, 25 anos. Então, assim, eu acompanhei o período dele na escola ditas católicas. Uhum. E eu vi os problemas que tinha nessas escolas católicas, que era igual a qualquer outra escola. Porque por mais que o colégio se esforce para colocar um professor católico, um bom professor dentro do colégio, é difícil fazer isso, ter esse filtro. Você não encontra nem profissional para isso, né? E eu vi esses problemas, falei... E às vezes o problema não é nem o profissional, né? Desculpa quem tá assistindo, mas o problema às vezes é o pai do aluno. Muitas vezes também. Que tem um relato que a Clara, que não pode estar aqui com a gente, ela estudou. Estudou não, trabalhou 2 anos num colégio, teoricamente católico. Tanto é que ainda as superiores lá são freiras, aqui de Ribeirão. E ela recebeu meio que uma advertência, porque lá tinha um quadro com a imagem de São Bento, e um aluno perguntou para ela quem era aquela pessoa do quadro. Ela falou, é São Bento, um santo da igreja. Nananana. A criança chegou em casa, comentou com a mãe fez uma reclamação para a escola, falando que a professora estava dando aula de catequese para a filha dela. Mas você colocou no colégio católico pra quê? Queria macumba? Falou assim, você tá numa igreja onde as freiras são beneditinas, numa escola onde as freiras que mandam na escola são beneditinas, que seguem a linha de São Bento, tem imagem de São Bento praticamente na escola inteira, eu não vou falar nada dele. A pessoa falou, sua filha perguntou quem era a pessoa, era um homem, assim, pronto, acabou. Falar assim, é um neguinho aí, deixa pra lá. É um maluco de barba e capa preta. Mas, por exemplo, o colégio... Esses colégios, os católicos, a maioria dos colégios católicos que querem seguir realmente uma linha católica, tem que avisar pros pais. Esse aqui é um colégio católico, seu filho vai aprender a doutrina católica. Além de aprender português, matemática, ciência e qualquer matéria que tem que ser aprendida, ele vai aprender catecismo. E catecismo é diferente de aula de religião, ciência da religião. Não é isso, não. É catecismo, que a igreja sempre ensina, né? Então, os pais têm que estar cientes disso, a escola tem que falar que é isso. Eu fui num colégio católico também, onde esse meu filho estudava, e teve uma reunião de pais. Falei, caramba, reunião de pais num colégio católico, né? Aí foi lá no anfiteatro, falei, vai começar... Poxa, vai ter no mínimo, um Pai Nosso. Um Pai Nosso, uma oração, uma Ave Maria, porque eu tô no colégio católico, com o nome de Maria, né? Vamos lá. Aí, o cara que tava lá conduzindo, fazendo a abertura da reunião, ele rezou o Pai Nosso. Eu falei, agora vamos continuar. Não, acabou ali. Aí eu falei, depois chegou e falou, rezou uma Ave Maria, né? Sei lá, referência... Ao título do colégio. Eu falei, não, isso aqui é uma reunião ecumênica. Pronto, então acabou. Então eu não tô no colégio católico. Entendeu? Eu sempre tive essa preocupação. Então eu não queria colocar meus filhos em qualquer colégio. Principalmente ditos católicos. É pior ainda. Você coloca seu filho achando que é católico e não tá recebendo uma educação católica. Né? A gente fez homeschooling. Todos os meus filhos foram alfabetizados em casa. Depois eu coloquei no colégio católico.
Por quê? Eu coloquei no colégio. Porque eu nem no colégio... Porque assim, o colégio, o Liceu São Sebastião, é um colégio que eu confio e eu falo, pode matricular o seu filho, porque lá é um colégio católico. Não é porque meu filho tá lá, que hoje até minha esposa trabalha lá, não é por causa disso. Porque realmente são, porque eu fui investigar, porque eu precisei, né? Eu fui lá conversar, fui ouvir, fui conhecer. E eu só coloquei eles no colégio porque eu tinha indícios que eu ia ter perseguição política. Porque se eu recebo uma denúncia de Ministério Público, como é que fala, de Conselho Tutelar, pronto, minha vida vira um inferno. Igual muitos aí estão virando inferno hoje. O Tiba lá Sim. recebeu a multa e teve um pai que recebeu, que foi preso. Então, vocês imaginam. Então, eu sabia que tinha indícios que eu teria perseguição política, porque eu sairia candidato como um candidato católico. E eu falei assim, bom, eu preciso proteger a minha família, não me proteger. E fui e matriculei no colégio católico. Falei, bom, pelo menos eu fico mais tranquilo. Tá dentro de um colégio, né? Tudo bem que segue toda aquela estrutura de colégio convencional, das horas certas, não é dedicado, porque no homeschooling você dedica o tempo específico para cada filho, né? Aí esse aqui precisa de 5 minutos, aquele precisa de 10, esse aqui eu preciso fortalecer matemática, aquele português. Então, é uma mentoria particular para o seu filho. Por isso que seu filho fica bom no homeschooling e supera qualquer aluno de qualquer escola, né? E eu coloquei lá por conta disso. Então, assim, eu entendo... Você perguntou de família, se me ajudou na concepção da minha família. Me ajudou, demais. Por todo bom católico, na vida de qualquer bom católico, ela tem que ser balizada pela igreja. Sim. Ela tem que se submeter à autoridade da igreja, né? Tanto, não só a família, mas a sociedade como um todo tem que se submeter à igreja. Tudo bem que isso vai ser um absurdo para quem estiver ouvindo lá de fora. Como assim? A política tem que submeter a igreja? Sim, tem que submeter a moral da igreja, sim. Jesus Cristo não é o rei do mundo, o rei do universo, o criador de tudo? Ele não é? Ele criou tudo? Por que isso tem que estar sobre o poder de Cristo e aquilo não? É porque o Estado é laico? Beleza, então o Estado é laico, o Estado então é pagão. Sempre foi pagão. Né? Sempre não, porque teve um período da igreja que o Estado não foi pagão, foi católico. Né? Mas eu acho que tudo tem que se submeter Se a gente à igreja acredita nessa fé, né? Todas as direções que a gente quer tomar na nossa vida, a gente tem que ir com base nela, né? Sim. Senão, Sim. Não faz eu sentido. vou estar protestando a minha fé. Aquilo que eu creio. Cara, até essa empresa aqui foi construída dessa maneira, foi pensada dessa maneira, para estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Minha maior preocupação é eu produzir porcaria aqui. Eu colocar todas essas ferramentas que eu tenho para produzir alguma coisa que eu levar as pessoas ao erro. Essa é a minha maior preocupação dentro da empresa. Porque eu sei que ela tem que estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Quem tem que reinar aqui é Cristo. Amém. E acho que E vai, que dá e certo. tá reinando. Agora, já que você tocou nesse assunto, e da onde que veio essa ideia de montar isso aqui? E agora que você falou também nesse assunto, você já recusou gente de vir trabalhar aqui por causa disso? Caramba, cara, agora você me colocou no... Agora você tá querendo que eu tome um processo, né? Não precisa só Se não puder falar, se não puder falar, deixa quieto. Deixa pra uma outra hora. Porque agora eu fiquei curioso. Você falou, eu falei, pô, agora ele já... Porque agora eu me senti lisonjeado por ter conseguido estar aqui. Não, o Lucas sabe disso. É verdade ou não é, Lucas? É verdade. Faz um podcast aí. Não fala não. Não, não precisa falar nome não. Não quero nome não. Mas ele tá ativo hoje em algum outro estúdio? Tá. Sabe? Tá ativo. Mas, cara, não faz sentido. Tem pra que eu trazer alguma coisa que vai contra a minha fé, que é pagão, que é anticristão aqui pra dentro. Não faz sentido. É isso. É que às vezes... Às vezes Não vou falar que eu não atendi. Eu vou te você vai responder. pelo dinheiro e não pelo que você crê, né? Então, esse é um grande dilema. Porque eu preciso pagar as contas. Sim. Eu preciso pagar a hora extra do Lucas que tá aqui até agora. Entendeu? Então, eu preciso de dinheiro. Sim. Mas tem coisa que não adianta. Eu prefiro garantir pelo menos meu purgatório do que garantir que eu vou pro inferno, entendeu? Mas assim, teve projetos que eu não consegui atender.
Por questão da sua ética mesmo, do seu... Não, é que chamou lá eu não vi. Passou o tempo, agora já foi. Entendi. Entendeu? Foi passando Eu não as tinha mensagens tempo. no WhatsApp. Isso, Ficou lá pra trás, Ficou pra trás. Exato. não tinha opção não. O cara ligou no telefone fixo e só tinha celular. Exatamente. Aí foi pro outro estúdio fazer o quê? Foi pro concorrente. Infelizmente acontece. Mas agora, tá, voltando então, como que foi esse seu projeto para chegar nessa questão? Nessa questão não, né? No Nisso Atona. aqui, no Atona, né? Da onde veio essa inspiração e o que tem sido isso para você hoje? Eu tinha um... Não sei se eu posso chamar aquilo de podcast. Em 2019, no início de 2019, eu comecei a fazer um bate-papo numa mesa também com câmera. Era um celular, era uma câmera VHS, era uma salada. Cada câmera numa cor, uma coisa diferente, entendeu? E eu ficava na ponta da mesa assim, eu controlava a medição, controlava os cortes, eu que fazia tudo. E só que era pra falar de política, né? Porque eu sabia do poder dessa forma de contato. Uhum. E beleza, funcionou durante um tempo, depois parou. E passou E o Herbert, que é meu irmão, ele trabalha com audiovisual, trabalha com painel de LED, com som, tudo para evento corporativo. E a gente montou alguns estúdios de podcast, por demanda, por pedido de clientes. A gente viu que tinha demanda de podcast no mercado e tinha pedido, né? E eu falei para ele, Herbert, podcast é um negócio legal, uma forma de comunicação legal que o pessoal tá buscando agora. E eu via também a necessidade por exemplo, no mundo de lançamento digital, para quem conhece Érico Rocha, forma de lançamento, esse tipo de coisa, a maior dificuldade de quem trabalha nesse nicho é produzir conteúdo, né? Porque a pessoa tem que estar toda semana produzindo conteúdo na internet. Uhum. E é muito difícil. É como se você preparasse 2 aulas por semana para quem nunca fez nada. Você vai pegar um padeiro que quer lançar, que quer ensinar as pessoas como fazer pão, né? Na fórmula de lançamento, toda semana ele tem que criar conteúdo sobre pão. Não é fácil fazer isso daí por anos. Sim. Eu falei, o podcast pode ser uma maneira de auxiliar nisso também. Então foi uma junção de coisas, né, que foi vindo até nascer a Tona. A Tona demorou 1 ano para ficar pronta. Em concepção de marca, teste de equipamento, estrutura interna, como que ia ser, processo, né? Então foi mais ou menos dessa maneira. E apostando no mercado, né? Aqui no interior de São Paulo é um pouco tímido. Tem muita gente que está atrasada. Mas já teve proposta da gente levar a estrutura para São Paulo. Pô, vocês estão no lugar errado, vocês tinham que estar lá na capital com essa estrutura aqui, né? Que lá vocês vão ter, todos os slots vão estar cheios, lotado, né? E vão ganhar mais. Mas a gente ainda tá apostando no interior paulista. Vai dar certo. Eu penso Já que tá dando certo. Graças a Deus. O polo de Ribeirão é um polo muito bom, né? Porque, querendo ou não, é uma grande cidade já dentro do interior, acho que é uma das maiores do interior de São Paulo. É a capital do interior de São Paulo. Então a gente tá num polo muito bacana. Realmente é uma questão de cultura, acho que eu falo, Ribeirão é muito grande, mas tem muita cara de cidade pequena ainda em alguns pontos. E a gente tá muito bem localizado também, né? 300 km de São Paulo, perto do sul de Minas. Exato. Perto de Goiás ali, né? Assim, dá 500 km. Sim. E do Paraná 600. Então, assim, tá longe. Mas é um cruzamento ali que pega 3 estados, né? Exato, é isso mesmo. Pega 3 estados. É isso mesmo. Cara, é isso aí. Ô, Herbert, eu não vou ocupar seu tempo mais, não. Ele me chamou pelo nome do meu irmão agora. Além de ocupar o tempo... Não corta não, viu, Lucas? Pode deixar. Um abraço pro Herbert também. Faz mal tempo que eu não vejo ele. Foi através dele que a gente conheceu. Tive a graça de trabalhar com ele algumas vezes. Pô, você deixou fazer o último episódio meio que polêmico, né? Pô, mas foi muito bom. E o primeiro da próxima também vai ser... Eu adorei, de verdade. Muito bom. Eu quero outros ainda, como esse. Que vai ter de gente mandando mensagem seu herege, cismático. Não pra você não, pra mim, né? Não. Cara, eu falava assim, eu não ligo muito pra essas coisas, não. Eu já fiz algumas coisas na internet já, TikTok, no Instagram nem tanto, mas no TikTok, no YouTube também já no meu canal particular.
que teve muitos comentários, assim, sabe? Falando mal e tudo mais. A hate é vida, Eu cara. não sou aquele que... Então, se você for fazer isso, não espere uma resposta minha, viu? Porque Não, responda. perigoso ainda te dar um joinha ainda, Isso. e um coraçãozinho ainda. Responda. Mas- Muito obrigado por dar engajamento pra gente. Exatamente. Eu não sou esses caras que levam muito pro coração, não. Não, mas eu E também... se incomodou você, é porque foi bom. Bom, é que eu falo, né? Pensa, vai refletir, vai estudar, foge de exageros de internet, busca na fonte. É? É que nem eu falei pro pessoal lá do No Barco. Falei, gente, beleza. Convidem um padre tradicionalista, que vocês chamam de cismático, põe em cima da mesa aí, faz essas mesmas perguntas pra ele, espera a resposta dele, mas com sinceridade. Entendeu? Isso é importante. Porque se você ficar só de um lado, mas isso, só na provocação, e contando mentira, exageros. Poxa, que debate é esse? Que podcast que é esse? É. Aí Não é debate, é um rola, ataque, né? Vira um ataque, não vira uma conversa. Você simplesmente escolheu um lado e eu vou brigar desse lado. Ou seja, você já decidiu qual que é o lado que tá ganhando. Entendeu? Então, É igual você falou, tem que experimentar todos os lados. E ver qual que pra você faz mais sentido. Não quer dizer que o outro tá errado também. exatamente. É isso Não tem um errado ou certo. É o que fez mais sentido pra você ali, tá tudo certo. Claro, se estão Vida que aceitando segue. até a bispa, pô. Quer mais polêmica? Deixa pra próxima. Então corta. Vamos deixar pro próximo, já que não eu vou ter que pagar a multa do estúdio daqui a pouco. Não, mas tá aqui, tá de Ô, Marco, então, obrigado por estar com a gente aí, por estar com a gente há um ano já. Obrigado por ter aberto suas portas pra gente, pro nosso projeto. A gente ficou conversando quase um ano ainda antes de realmente começar, por muitos medos que a gente estava enfrentando e tudo mais. Você, com o seu coração aí, com a sua boa vontade, foi nos orientando e fez com que esse projeto realmente acontecesse. Esperamos que ele aconteça ainda por muitos anos aqui com vocês. Isso também depende muito de você que está nos assistindo, de nos ajudar, de estar, né, compartilhando, vivendo isso com a gente, porque não é um projeto fácil, né? Como eu já falei em alguns podcasts, é muito difícil trazer convidados, trazer assuntos, por mais que a gente tenha uma vivência já, tenha muitos conhecidos dentro da igreja, mas bater agenda, horários, não é fácil, ainda mais com o nosso dia a dia, a gente não vive só disso, não é um negócio barato também, né? Já na questão financeira, a gente realmente conta com a providência de Deus aqui todos os meses, até porque ainda não temos nenhum tipo de patrocínio, de fonte de pessoas que possam estar nos ajudando. Então, se você também está assistindo e quer nos ajudar de alguma forma, e você, né? Você, o Lucas, a Lavínia, que estão aqui com a gente no nosso dia a dia, nos nossos bastidores, realmente que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, que esse estúdio possa crescer ainda mais. Espero ver outras salas, outros lugares aqui que a gente possa estar partilhando dessa graça ainda com vocês. E acho que é isso. Eu realmente muita gratidão por estar encerrando essa temporada com você, estar podendo externizar essa alegria, essa gratidão de estar aí com a Tona aí durante esse um ano. E que venham Muitos outros anos. muitos anos aí com vocês. É isso aí. Vocês são bem-vindos. Falei isso desde o início. Hoje vocês entendem um pouco por quê. Tá vendo? Obrigado. Demorou um ano pra gente entender. Para ser mais claro, né? E se eu fosse aqueles tradicionalistas radicais, falar, vou levar esses protestantes pra lá, não. Esses carismáticos demais aí, viu? E, cara, assim, o projeto de vocês é muito legal, muito bem feito, né? Tem a parte de vocês, para as pessoas entenderem, existe o pré, a produção, que é o que a gente tá fazendo aqui, e o pós, né? Que vem depois. Então, não é um trabalho simples de vocês sentarem aqui e gravar. Isso é de fato. Uhum. Por todas as artes que você faz, toda a parte visual é muito bem feita, né? Tanto que eu já falei pra você fazer algumas coisas pra mim, só que você corre. E é grande oportunidade para lojas, empresas que querem apostar no projeto e também expor a sua marca. Isso daqui,
Cara, é agora tá começando. Depois que o podcast cresce, que já tem maturidade, muitas visualizações, todo mundo quer vir, né? Aí a realidade é outra. Então, é interessante, quem estiver vendo agora, que seja lá qual for a marca que apostar, conversar e colocar a marca aqui no início, né? Sim. Nem que for com um pouquinho, só para falar, tô ajudando o projeto de vocês, tá aqui a minha marca, seja uma loja católica ou mesmo uma outra loja que não seja católica, mas que apoie o projeto. Apoia a missão. E exibe a sua marca, né? No momento que vocês estiverem mais consolidados, essa marca vai estar lá também. E Sim, provavelmente vocês vão honrar essa marca também no futuro. Com certeza. Com certeza. A gente quer ajudar quem nos ajuda também, né? Então é isso aí. Isso aí. Eu que agradeço, gente. Mais alguma coisa, Ti? Como sempre, né? Alguma mensagem, Maico, pro pessoal que tá assistindo? Caraca. Sem polêmica, cara. Uma mensagem bonitinha. Caraca, eu costumo fazer isso, mas né, quando alguém o contrário, é difícil. Poxa. Cara, não. Só nada especial, né? Como isso aqui é um projeto católico, um podcast católico, é pedir para que as pessoas olhem com caridade para tudo que está acontecendo com a igreja. Seja qualquer lado, qualquer coisa que aconteça. Ignorar um pouquinho as polêmicas, as brigas de internet, né? E se voltar, de fato, para o que Jesus Cristo quer, né? Olhar, de fato, o que apresenta de Jesus durante todo o tempo da igreja e que nós todos somos católicos, né? Até quem é de teologia da libertação, ela tem um ponto de vista dela, ela tem a história dela dentro daquilo ali. E tem um porquê ela tá dentro daquilo ali, defender aquilo ali, né? Quem tá dentro da renovação carismática também tem o seu porquê, né? Os tradicionalistas também têm o seu porquê. Todos são católicos. E todos devem se conversar como católicos. É basicamente isso. Você falou para fugir de polêmica, mas acho que o tempo pede para que a gente se converse. Seja qual for o grupo que a gente tiver. Sim. Né? E não falando, bom, aquele ali, daquele grupo, é meu inimigo. O que eu vou fazer para atacar ele? Esquece isso. Sim. Esquece isso. Senta numa mesa, toma uma cerveja para quem é de cerveja, suco para quem é de suco, café para quem é de café, água para quem é de água, né? E se conversa e se conheça profundamente. Sem ficar procurando o que atacar no outro, né? Acho que a igreja não tá... Nós, né? Falando igreja, nós aqui de baixo, a gente aqui da ralé. A gente tem que se conversar. E parar de ficar atacando o outro. Mesmo chacotinha, coisas bestas, idiotas no dia a dia, isso atrapalha demais, né? Por que eu falo isso? Teve um fato onde eu estava próximo de um padre, próximo de outra pessoa, o padre não sabia de que posição que eu era e por conta da minha posição, ele falou assim, e aqueles hereges lá, e não sei o que lá, e brincando, e ele mal sabia quem era eu, onde que eu tava, o que que eu fazia, onde eu frequentava. Poxa, um padre fazendo isso, entendeu? Isso só prejudica o debate e vai dividir cada vez mais a igreja, cada vez mais quem deveria ser irmão, né? Então, Sim. acho que basicamente isso. Olhar um para o outro e se verem católicos, e não como dentro de tribos internas dentro da igreja. É o que a igreja sempre pede, né? União, né? Nós cremos no mesmo Deus, seguimos a mesma fé. Então, não vamos dividir mais a nossa igreja mais do que já é dividida, né? Claro. É isso. É isso aí? Galerinha, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nesse episódio, a todos vocês que nos acompanharam neste 1 ano, né, de podcast, nesses 25 episódios aí que estão rolando. Contamos muito com a oração de vocês para o nosso projeto continuar caminhando. Agradecemos demais todos vocês. Então, aquele último pedidinho, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem bastante, nos acompanhem nas nossas redes sociais e espero vocês, se Deus quiser, daqui a alguns dias no nosso primeiro episódio da 2ª temporada, comemorando 1 ano de Missão Bentos. Boa. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora possa iluminar a vida de vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu.